Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Bora Conversar. Hoje nós conversamos com a Anne sobre uma importante trajetória, um marco importante na vida dela. O momento em que ela se tornou presidente do Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá. A primeira mulher presidente, né, Anne? Primeira mulher, um Anne, sindicato de 26 anos de história, né? 26 anos de história. Naquela época, que hoje já tá mais velhinho. Tá, hoje ele tá um pouquinho mais velhinho. E você chegou no sindicato como a primeira mulher. E a gente quer saber um pouquinho do que foi isso, qual a tua experiência, o que tu adquiriu nesse tempo que tu esteves, né, como presidente do sindicato. Aí a gente já começa com uma pergunta muito importante. Como é que surgiu esse convite para te assumir essa responsabilidade? Ela surgiu a partir da nossa trajetória mesmo, dentro do Tribunal de Justiça, nas atuações junto à diretoria à época, participando das assembleias, participando dos eventos. Inclusive teve um episódio que eu estava no estágio probatório e ainda assim desci, fui para a paralisação, fui para a greve. E aquilo me fez, de alguma forma, me colocar numa posição de liderança, onde muitos colegas nos viram, então, com essa, né, com essa missão, com essa potencialidade, com essa perspectiva, e nos instigaram. Por que tu não vem, então, como presidente do nosso sindicato? Aí, vamos lá, aceitar esse desafio, então. Então, eles enxergaram em ti uma pessoa capaz, né, de, quem sabe, assumir essa liderança. Tinha realmente esse perfil de uma pessoa mais aguerrida, com iniciativa. Foi exatamente Importante, isso né, que Anne? aconteceu. A gente Veio estava ali e, dos de alguma colegas. forma, eles nos viram com essa perspectiva de ser uma mulher que poderia estar contribuindo com o nosso sindicato. Afinal de contas, nunca tinha tido uma mulher ainda. Então, juntou o útil ao agradável, né? A necessidade de termos uma oxigenação no nosso sindicato, a participação de uma mulher e ver na gente esse perfil. Então, a junção de todos esses fatores fizeram com que a gente assumisse em 2018 a primeira mulher presidente do sindicato. Aí agora, depois que você assumiu essa importante missão, quais os desafios assim, que tu enfrentou? Foram muitos, tá? Primeiro porque eu nunca tinha sido gestora, né? A máxima de experiência que eu tinha tido era só como servidora e né? Sempre atuante nas Colaboradora ali no ações. processo, de ajudar, ser uma voz, construir, pensar, debater, discutir. Mas estar ali como gestora foi realmente um grande desafio. Então, associar, né, aquela missão que ali me foi conferida pelos meus colegas com as minhas outras atribuições, que, digo de passagem, não eram poucas. A questão pessoal, familiar, esposa, mãe, e eu também sou professora. Então, alinhar todas essas atribuições, essas missões que eu tive, realmente no primeiro momento foi bastante impactante, porque conciliar as agendas, conciliar o tempo, conciliar a falta de experiência também, porque eu tive que buscar conhecer, tive que buscar me apropriar daquele universo que era novo para mim. Então, foi um dos maiores desafios que eu enfrentei, foi essa associação, né, de todas as atribuições que eu tinha que desenvolver. Então foi assim um desafio duplo, né? Eu acho que aprender. Até... Duplo não, acho que foi quádruplo, né? Porque é mãe, mulher, professora, presidente. E aí, não achando pouco, ainda fui ser coordenadora da nossa FENAJUDE, né? Então, ainda busquei mais uma atribuição que fez com que eu também me dividisse um pouquinho mais. Então, ali, aprender a como desenvolver aquelas ações agora como presidente do sindicato e também conciliar, né, a vida pessoal com agora a questão de ser presidente, né? A responsabilidade. Isso é um desafio grande, né? Foi grande, foi grande, foi grande. E houve, assim, resistência por você ser mulher? Pelo contrário, né? A gente teve um apoio, né? A gestão anterior à nossa abriu portas para que a gente pudesse estar participando, porque o movimento sindical, ele precisa da oxigenação, né? Quando a gente olha hoje para o sindicato, para o movimento sindical, a gente ainda vê muitas pessoas que a gente chama que são as nossas cabeças brancas, as pessoas mais experientes, que têm mais vivência na luta sindical. Então, há uma necessidade de ter uma oxigenação, tanto no aspecto da presença de mais mulheres, como também na presença de pessoas mais jovens, para o movimento se, né, fortalecer. E aí a gente foi, de alguma forma, instigado pela gestão anterior a ir participar, a estar mais à frente, colaborando. Então isso foi muito positivo, porque nós tivemos esse apoio.
A dificuldade foi realmente a falta de experiência na gestão, que eu nunca tinha tido, e que de alguma forma me faltou no processo de transição, mas que com apoio posteriormente da nossa diretoria a gente conseguiu aí desenrolar a nossa missão. Eu vejo assim a importância dos movimentos sociais, né, dos movimentos da sociedade civil, porque quando a gente vê que na política realmente tradicional, aquela que você precisa de um voto para ser eleita, você tem assim ainda uma reticência com a participação feminina. Sem dúvida. Mas quando a gente vê movimentos sociais, de sindicato, na vanguarda, né, de dizer, não, é uma mulher, é uma servidora como a gente, tão capaz quanto. Então acaba que vem essa cultura mesmo de sindicato, né, de valorizar o perfil de ser mulher, a visão da mulher, e isso a gente pode levar também para a nossa política tradicional, né? Deve, né? Na verdade, os movimentos sociais que passam pelo movimento sindical, ele acaba sendo uma escola, né, de formação, de capacitação, né, onde essa mulher, quando ela se coloca à disposição da esfera política, ela se torna realmente uma mulher diferenciada, porque ela tem uma formação, ela tem uma base, né? Isso, sem dúvida, vai fazer a diferença no espaço onde ela ocupar. Que lindo. E assim, no período que tu estiveste como presidente do sindicato, qual foi a conquista que tu mais te orgulha, assim? Olha, que bom que a gente teve várias, né? Para escolher uma fica até um pouco difícil, mas eu vou elencar aqui as principais. Sem dúvida, a incorporação da GAGE, né? A questão do adicional do risco de vida para os oficiais de justiça, a questão da equipe multidisciplinar, que são profissionais que estão na linha de frente, que ajudam a justiça a acontecer. Então, reconhecer esse direito desses trabalhadores foi uma grande conquista também para nós, né? O aumento, no caso, para os oficiais de justiça e a inclusão para a equipe multidisciplinar, a questão do PCCR, o nosso novo plano de cargos e salários, e sem dúvida, assim, a mais significativa para mim foi o PAI, o Programa de Aposentadoria Incentivada. O Programa de Aposentadoria Incentivada, ele foi um programa pensado em conjunto da administração do tribunal, juntamente com a nossa direção do sindicato, para que a gente chegasse no denominador comum, que pudesse atender os interesses do servidor, que já estavam com tempo de serviço, na verdade já estava passando, né? Já estavam também com a idade, mas que infelizmente não se aposentavam por questões financeiras. Então a gente pensou numa proposta que viesse trazer a esse servidor o usufruto desse direito já conquistado, mas que ele pudesse manter por um determinado período o seu padrão de vida, né? E que com isso ele pudesse se organizar para poder viver a sua vida na inatividade. E assim surgiu o PAI em 2019, hoje já são 7 anos de PAI, e que hoje é uma política pública tão positiva que foi abstraída, né, pelos outros entes. Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e o próprio governo do estado do Amapá, que hoje também já hoje traz também implementou. o PAI. Então, por isso que eu me sinto muito orgulhosa, né, de ter contribuído nesse processo e também por ter reconhecido o direito desses homens e dessas mulheres que a gente chama de desbravadores, né? Foram os nossos desbravadores, que lá em 90, 91, foram aqueles que iniciaram a justiça no estado do Amapá. Então, poder reconhecê-los, né, de tal forma a garantir uma aposentadoria mais digna, mais tranquila, e eles poderem realmente usufruir, né, da sua vida de forma mais, vamos dizer assim, como posso falar, de forma realmente de valorização por toda uma vida dedicada ao serviço público. Então, que bom que a gente conquistou e garantiu esse programa a todos eles. Uma ação que está no teu coração, né? Que é um xodó para ti e que acabou sendo um exemplo para outros, né? Tu acabou passando isso também para outros servidores que puderam receber também esse benefício, que era um exemplo de sucesso dentro do Tribunal de Justiça. Quem sabe um dia a gente não receba também, né? Com certeza, a gente espera isso, né? E quando chegar a nossa vez também seja garantido. E nesse período, o que tu aprendeu negociando com instituições? Qual, acho assim, um grande segredo de tudo, né, das relações interpessoais, ela passa pelo respeito. Não existe nenhuma relação interpessoal exitosa com a falta de respeito. Então, embora nós estivéssemos numa posição, né, em defesa da categoria, representando os servidores públicos e, claro, numa mesa de negociação a gente está do lado oposto da administração, mas isso não significa rivalidade.
isso não significa realmente o oposto pelo oposto. Pelo contrário, em todos os momentos que a gente foi para as negociações, para discussões, seja isso dentro do âmbito do tribunal, ou até mesmo fora, quando nós travamos lutas, né, extramuro, a gente sempre foi com essa perspectiva do respeito, da construção, da coletividade, e sempre pautado em quê? Na busca pelo direito. E o direito não se constrói só pela vontade, ele se baseia principalmente na legislação, que é o primeiro ponto, né, que a gente busca, e pela questão também de ética, de valores, de reconhecimento. Então, sempre levando isso para a mesa, a gente conseguiu alcançar, né, ter um diálogo mais profundo e mais exitoso. Né? Estou aqui em 5 anos e a gente nunca precisou fazer uma greve. A gente chegou a fazer paralisações, manifestações, alguns atos, mas greve nunca precisamos fazer. Mas se precisasse, estaríamos a postos para isso. Tudo, então, no diálogo, no respeito, na construção de ideias. Construção, exatamente. A ideia é isso, né? Construir pontes, construir ideias, exatamente. Né? Mas, sendo necessário, né, Anne? A gente está na linha de frente. E o que significa para ti, então, Anne, liderar pessoas? Liderar pessoas, né? Passa primeiro por você se colocar no lugar do outro. Porque a partir do momento que uma pessoa ocupa um espaço de liderança, ele não é mais apenas o eu, ele é o nós. Ele é aquilo que ele representa. Seja um segmento, seja uma sociedade, seja um conjunto, né, de pessoas. Então, a partir do momento que um líder assume esse papel, ele tem que ter isso como um mantra de vida, né? Se colocar no lugar do outro para poder ele realmente assumir aquele papel. E é claro, com muito respeito, com muito diálogo, com muita construção, com posicionamento, né? É necessário ter clareza do qual é o seu papel, de qual é a sua missão, porque se um líder não sabe para onde vai, o liderado muito menos. Então é necessário que um líder ele tenha esse posicionamento, ele tenha clareza, seja objetivo, né, naquilo que ele busca alcançar, mas não é mais no eu, e sim sempre no nós, naquilo que ele representa. Tá sempre numa escutativa, né? Principalmente. Afinal de contas, a gente está representando vontades coletivas. Eu não consigo assim, identificar um líder se ele não escuta. Acho que uma das principais características do líder não é o falar, é o escutar. Sem escutar, não tem como você ser um bom líder. Então, gente, liderar, Anne, acima de tudo, é servir, né? Sem dúvida. É estar disposto ali a fazer o melhor pela coletividade, por aqueles que escolheram te escolher como representante. Foi isso. Eu acho que a gente conseguiu cumprir a missão. Realmente foi uma responsabilidade, foram muitas atribuições, tivemos realmente muitas conquistas. De fato, foi uma grande escola para mim. Eu só tenho que agradecer e ser grata, primeiramente a Deus, por ter me oportunizado, ter sido a primeira mulher presidente e que de alguma forma abrir portas para outras, que nem essa mulher incrível que está hoje aqui. Eu tenho certeza que continua abrindo caminho para outros que possam vir somar com essa trajetória de sucesso que é o nosso sindicato. Então hoje a gente conheceu um pouquinho mais da história da Anne. É uma história assim muito enriquecedora, né, Anne? Que bom. Tu já esteve em várias frentes, a gente conheceu um pouquinho nos episódios anteriores. Nos bastidores, né, amiga? Conhecemos a trajetória da Anne como professora. Hoje a gente conhece a trajetória da Anne como uma sindicalista, a primeira mulher presidente do sindicato. Isso é enriquecedor, e é um enriquecedor especialmente para ti, né? Sim. É aquilo que tu podes levar na tua bagagem para ajudar outras pessoas. Mais um episódio concluído, a gente conheceu um pouquinho mais a Anne e a gente vai conhecer ainda muito mais, que tem coisa aí pela frente, né, Anne? Não é pouca coisa. Então, nos acompanhe e fique conosco até o próximo episódio do Bora Conversar.